Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré. Esse podcast que ou você gosta ou você não gosta. Não tem meio termo aqui. É uma coisa ou outra aqui. E se você conhece uma pessoa que gosta e você não gosta dessa pessoa, automaticamente você detesta esse podcast. É assim que funciona. Tô certo ou tô errado, Murilo? De fato, esse episódio não vai ser um episódio dos meios termos. Espero, inclusive, que os nossos ouvintes gostem desse podcast e ajudem mais uma vez nós furarmos a bolha orgânica do qual esse podcast faz parte, e que vocês podem, para isso, esmagar o dedo no like, curtir, fazer seus comentários e escutar esse podcast até o final, até porque, como é um podcast, você pode escutar no carro, você pode escutar enquanto você faz alguma outra atividade, e caso você não fizer isso, tenha certeza, não haverá meio termo, nós iremos odiar vocês. Hoje não vai ter a sessão Maguila, não? De agradecimentos? Não, porque esse podcast, como não é um podcast meio termos, não vai ter agradecimentos. Olha só, rapaz, que rapazinho amargurado, hein? E aí, Henrique, sujeito? Tudo bom, cara? Eu ia falar que tá mais ou menos, mas hoje não tem mais ou menos, não. Tá tudo mal. Ponto. Boa tarde, boa noite, boa o que você quiser, desde que seja tudo bom. É isso. Tudo bom. Eu vou dar uma dica aqui pra você. Dá uma ensaiada melhor durante a semana, que você já sabe o tema já com certa antecedência, pra você fazer uma entradinha mais... Parece que tu tenta fazer na hora, assim, e se perde. No meio do caminho, parece que o eco da sua cabeça atua e o seu pensamento fala assim, ó... some dentro dessa cabeça... Esse qual do Zeco, eco. Você tem na cabeça aí, ó, ali vai fazer assim, ó. Ele tá querendo que você seja um pouco mais profissional, tá, Henrique? Não é digo profissional, digo mais ser humano, sapiente. Entendeu? Você fala, você. É isso aí. Porra, tem gente que já me perguntou. Assim, eu sou amigo. Tem gente que me perguntou já se você tem 16 anos. Quando eu falo que você tem quase 30, as pessoas não acreditam. Quase 30, cara. 25. Quantos anos você tem? 25. 25 é quase o quê? Eu tô mais perto dos 10 do que dos 30. Quer dizer, dos 20. Tá. Realmente tá mais perto. Além de tudo, é burro, né, Murilo? Não sabe fazer conta, né? Pois é, né? Vou mandar uma calculadora pra ele. Burro pra caralho. Muito burro. Muito choro, muitíssimo burro. Hã? Muito choro, cara. Não muito saber apreciar a genialidade do colega. O problema é ter genialidade no colega pra ser apreciada, né? Mas tem, pô, não tem? Não tem. Vindo de você não vem nada.
Cara, a sua mãe fala muitas coisas. A sua mãe já me falou várias coisas também, que eu sei que eram mentira, mas eram agradáveis de ouvir. Zoeira. Daqui a pouco ninguém vai ficar achando que eu cato sua mãe mesmo. Não cato, não. Muito respeito a mamá. Muito respeito a mamá aqui. Eu faço as piadinhas aqui e tal, mas mamá, se quiser, tem meu número ainda. Não tem, não. Não tem. É mentira dele. Ô, mano, tá. E sabe o que é engraçado esse negócio da idade aí? Tem gente ainda trouxa na academia que ainda continua me falando o nome da mãe. É vacilão pra caralho, né? Qual coisa você tem? O cara fala. Falei, qual é o nome da sua mãe? O cara fala nos caras, não. Aí já era. Não. Aí já falou o nome da mãe. Pra quem tá aí se já perguntando era, aí, eu não tive opção, eu entrei menor de idade. A minha mãe tinha que assinar o compromisso lá de que ela tava ciente que eu tava fazendo e que ela se responsabilizava. Eu não tive opção. Você poderia ter pedido pro seu pai assinar também, né? Ele não ia assinar. Mas você pediu. Por quê? Porque meu pai odeia que pede pra ele fazer as coisas. Sei. O homem do kilt. Inclusive a minha mãe, ela que assinava minhas advertências da escola, porque meu pai já sabia das advertências antes da advertência. Seu pai chegou a te dar aula, Henrique? Chegou, né? Ele foi meu coordenador. Ah, mas a aula mesmo ele não chegou a te dar aula, não, né? Não. Teve um dia que eu acho que ele ia me dar uma advertência, mas aí ele era mais fácil ele me bater. Então ele não me bateu dentro da sala nem me deu advertência. Ele só me chamou pra conversar na sala dele. Seu pai é professor do quê, Henrique? Meu pai ele era professor de práticas elétricas no curso de mecatrônica. Não é mais professor, não, Henrique? Não, ele aposentou. Ele aposentou da escola, né? Ele aposentou da escola. Mais de 36 anos de salesiano, né? Mais de 36 anos. Entre. O meu Murilo até conhece seu pai, caralho. Coordenador. Aliás, tu já conversou com ele pra ele participar do episódio do Fórmula 1 ou ainda não? Eu tô esperando você falar isso pra eu botar na pauta, caralho. Eu tenho que falar pra ele. Então você tem que conversar com ele e falar assim. É sábado ou domingo, porque sábado é mais improvável. Domingo então você conversa com ele. Primeiro, você tem que ver com ele se ele quer participar. E ele querendo participar, ele fala assim: o que você acha melhor? E a gente agenda um horário, pô. É assim que funciona, caralho. Eu vou. Como é que chama? É o eco. Olha o eco, como funciona na cabeça desse rapaz. No meio da frase, ele eu vou. O pensamento sumiu. Ele assim, ó. Sumiu. Cadê o pensamento que tava aqui? Sumiu. Foi para se o MST descobrir que você tem essa terra improdutiva entre as orelhas aí, mano, os caras vão te invadir, hein? Vai por mim. Não vai, né? Eu não vou deixar. Os caras vão te invadir. Eu vou pedir pra ele reservar um dia. Eu peço pra ele reservar um dia que ele puder. Porque às vezes acontece mesmo de falhar no meio da frase, acontece com frequência. É engraçado quando eu tô dando aula, que eu vou falar e eu vou falar alguma coisa no meio da aula para as crianças, as crianças olham pra minha cara e começam a risar. Professor, que careta é essa que você tá fazendo? Eu falei, tô tentando lembrar o que eu ia falar. E acontece. Mano, olha que responsabilidade do município de deixar você conduzindo aula para crianças. O que essas crianças vão ter ideia do mundo? Elas começam a conhecer o mundo tendo contato com professores. E você é responsável por isso. Olha só que desgraça. Inclusive da pré-escola. Olha que merda. Então você saiba que o futuro é temeroso do Brasil. Temeroso. Porque temos professores como o Henrique. Pelo menos como o Henrique aí, ó. Cara, eu entro na sala, na sala que eu nem dou aula, eu vou substituir, eles falam que gostam de mim, tá ligado? Eu sou o melhor professor, tem noção, cara? Pô. Henrique, as pessoas quando veem pessoas como na sua condição, eles costumam ser amigáveis, agradáveis, entendeu? Fala assim, olha só que rapaz legal, né? Ele faz sozinho, tem autonomia, né? Pra fazer as coisas sozinho, né? É ou não é, Murilo? Olha assim e fala, olha só, ele anda sozinho, come sozinho, vai no banheiro sozinho. É normal que isso aconteça. No caso dele, quando as crianças olham, eles fazem igual quando o seu Madruga foi ter aula. O Chaves olhou e disse o seguinte: nossa, eu nunca vi uma criança tão velha assim.
Verdade. Que tem o detalhe, né? O Henrique se veste igual um adolescente, né? Eu me visto do mesmo jeito que eu sempre me vesti a vida inteira. Esse é o ponto. Pois Então, é. essa é a questão. Então, dando é exatamente isso. Entendeu? Aí ele leva a merendeira dele. Ele leva a merendeira, ô Murilo. Uma vez eu vi ele pra escola da aula. Ele tem uma merendeira, tem aquela que sabe que tem a garrafinha acoplada assim, por cima. Sim. Ele tem dessas ainda, ele vai assim pra escola. Que coisa. Merendeira. Na minha época Merendeira. chamava lancheira. Não, meu tempo era merendeira, né, Murilão? Entenderam. Aí colocava A gente groselha levava- ali, o suco. Eu me lembro uma época, mas quando eu era moleque, minha mãe entrou numa de fazer suco. Cara, eu não sei se era da Niágara, a uva que era. Eu não lembro, eu lembro que era roxa, que tem outro tipo de uva roxa. Mas ela entrou numa de fazer suco, bater a uva direto no liquidificador. Maluco, aquilo me deu uma caganeira. Era bom pra caralho, era mó gostoso o suco. Mas me dava uma caganeira, irmão. Aí uma vez, no jardim da infância, eu acabei me cagando, né? Porque não dá, né? Cara, Criança vê suave. o peido e solta. Ele não fica, vou peidar. Aí, prá, me caguei todo. Eu tenho um aluno que ele faz xixi na roupa todo dia. Todo dia ele faz xixi na roupa. Tinha um mendigo Aí, aqui quando a na mãe frente da dele praça que manda- todo dia faz isso também. Quando a mãe dele não manda a troca de roupa, tem que ligar pra mãe dele e buscar ele. E o moleque não falta, velho. Todo dia ele É faz mesmo? xixi. Aí a pessoa liga lá, é Dona Marisa? Só pode vir buscar o Henrique? Cara, acontecia isso quando eu tava na escola. Não, de Ou manda uma troca de roupa com a fralda. Aconteceu quando eu tava na escola, olha lá. Plena Você faculdade, o cara, Murilão. Pois é. Bem na faculdade. Como ele disse que se ele se veste assim desde o começo da vida, né? Então vai saber, né? Me falaram uma vez que autista reconhece outro autista. Eu sou muito bom com os meus alunos autistas. Geralmente eles gostam muito de mim. Eu acho que tem alguma coisa a ver. Eu espero. Ou não. Quer dizer, hoje não é dia de ser indeciso, né? Eu espero sim. E caralho, hoje é dia de ser indeciso. E aí, Henrique? Homem ou mulher? Escolhe. Depende, pô. Hoje não pode. Pra quê? Hoje É pra não ser pode. homem ou pra pegar? Ih, não! ser Ele não ou deu pra essa pegar? resposta. É Ele pra não ser deu ou essa pra resposta. pegar? É por isso que eu falei. Ele não depende. deu essa Eu resposta. falei, depende Ele quando não eu fez disse, pra ser ou isso. pra pegar. Você falou homem Ele ou não mulher. fez isso. Eu falei, Você- qual que foi a intenção? Você me conhecendo há tantos anos. Quando eu faço essa porra dessa pergunta cretina, qual que tu acha que é a minha intenção ao fazer essa pergunta, Henrique? Mas eu falei, Porra, depende. É pra ser aí ou você pra fala pegar? assim, É pra ser depende. ou pra pegar? Eu complementei o que eu falei. Não, você tentou corrigir a cagada que você Não, fez. eu já ia complementar direto. Eu nem dei pausa. Eu Não, falei, tu depende. não. É pra quê? Pra ser Ah ou lá, pra pegar? ah lá, Não, ah lá, vem com essa ah lá, ah lá. Vem com essa Ah lá, aí Murilão, o que você fala pro rapaz dele? Tá fazendo muito exercício de retórica pra defender, tá ligado? Quando faz muito exercício de retórica pra defender, é porque sabe que falou merda. Você que deixou a entender aí, eu fiz a pergunta certa. Fez. Você pra ser ou pra pegar? não pode ser indeciso, você quer homem ou quer mulher? Você não respondeu até agora. Depende. São duas perguntas diferentes. Ah lá, pra ser- continua a retórica. Olha a retórica. pra ser- Ele deve estar ser todo homem. suado. Ah. Sabe aquele meme do que o cara fica suado lá? Do Kenan Pell lá? Ele tá assim, de Peel. Ele tá assim, mano. Não tô, Ele mano, tá não assim é nesse complicado. momento. Ele tá todo suado lá agora. Falou, caralho, Deus, os caras vão descobrir que eu sou indeciso em relação à mulher. Não, porra, já falei. Pra ser, eu prefiro ser homem. Pra pegar, eu prefiro pegar mulher. Não parece, né? Porque está intacto. Cara, Vai chegar a 30 anos aí intacto. só não pego mesmo, pô. Qual que é o problema? Ô Murilo, sabe o que vai Decisão acontecer com esse dessa, moleque? Eu vou chegar aqui, vou fazer uma profecia. Previsão do A futuro. primeira Vai aumentar. vez que o Henrique transar, vai engravidar a mulher e ele vai se foder. Tu vai ver só.
Já vai ser pai. Tu vai ver só. É a praga que eu vou jogar. Eu vou levar pra você. Vai jogar pra mim o caralho, velho. Eu vou levar pra você. Sai fora. Você vai ajudar. Você vai ajudar. Vou ajudar porra nenhuma, não. Pode, pai. Você Sai tá jogando fora. praga. Quero que se foda. Vai chamar você de vovô aí. Olha, tá vendo? Olha que absurdo isso, cara. Entendeu? Agora depende se você vai ter que ajudar o quê, né, Brunão? Vai ajudar o quê, né? O Henrique acha só porque eu botei ele no colo e dei pra ele de mamar que eu vou fazer isso com todo mundo. Né, Henrique? Não fez não. Demorou a responder, hein? Demorou, tem que ser mais rápido no gatilho, hein? Eu falei na hora. Tem que ser mais rápido no gatilho, hein? Tem que ser mais rápido no gatilho. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito... como é que eu vou falar? Ele é complexo e não é. Ele de complexo, ele se tornou algo simples e sim, eu vou me explicar. A gente vai falar de polarização. Hoje é um termo comum, qualquer conversa hoje, e isso se tornou com tudo, né? De não só... essa questão política, ela veio para qualquer coisa na vida. Acontece alguma coisa e aí já tem aquela pessoa que olha e fala assim, porra, se fulano tá falando que foi bom, eu vou falar que foi ruim, né? Se fulano tá falando que foi ruim, eu vou falar que foi bom, né? Tem essa diminuição assim, e a polarização, tá? A gente tem esse negócio de... que muita gente questiona aqui no Brasil se realmente existe uma polarização. Por quê? Puxando para a política. Temos aqui uma extrema-direita, que tem orgulho de ser de extrema-direita, né? Mostrando a sua ignorância histórica, né? De não entender onde está, né? Mas ela vai lá, tem orgulho de ser extrema-direita. Só que ela se opõe, basicamente, o que para ela são os esquerdistas, é o PT. E o PT não é necessariamente uma esquerda. E aí tem muita gente que fala, pô, é uma polarização entre um polo da extrema-direita e o centro. Não é com outro polo. A extrema-direita teria que polarizar, esse pessoal bolsonarismo, no caso, teria que polarizar o pessoal do PCO, o pessoal do PSTU, que é a galera mais radical. A esquerda é a teoria da ferradura, que eles se encontram lá. Tanto é que tem muitas, por exemplo, você vê o presidente do PCO, que fugiu o nome dele agora, ele grava lives, grava vídeos, em que ele fala que ele ataca as mesmas coisas que o bolsonarismo ataca o STF, ele ataca também. Entendeu? Então, você vê que é a teoria da ferradura. Eles estão tão aos extremos, estão quase próximos em muitas coisas, né? E aí também, como eu falei antes, a polarização, ela facilita, ou ela se alimenta, ou ela fomenta a ignorância. Vou dar um exemplo. Geralmente aqui, os petistas, a esquerda, ela se solidariza com os palestinos, né? Aí pronto, qual que é o raciocínio da direita daqui no Brasil? Porra, eu sou a favor de Israel então, né? De Israel, que os conservadores falam isso. Israel, porque a esquerda está a favor do Hamas, quando você está a favor da Palestina, que não é o Hamas, assim como uma facção criminosa não é a favela, é só uma facção criminosa dentro da favela. A gente vai chegar nisso também. E aí que a pessoa chega e fala, não, mas eu também sou contra, se essa pessoa está desse lado, eu vou ficar desse. E o curioso é aí que vem o lance que eu estou falando aqui da ignorância, que se você pegar, você vê muito conservador brasileiro, né, esses conservadores, assim, que é contra a famigerada ideologia de gênero, que é contra casamento gay, que é contra a adoção por um casal homoafetivo, que é o termo correto. Adoção de crianças por um casal homoafetivo, sobre a legalização de drogas e o cacete. A pessoa vai para a manifestação, aborto, vai para a manifestação com a bandeira de Israel.
Primeiro, que acha que Israel, esse Israel é o Israel da Bíblia. A gente não vai entrar nesse ponto. Contudo, mal sabem essas pessoas que ficam lá defendendo essas pautas na Avenida Paulista, que Israel é um estado para lá de progressista nesse ponto. Lá tem políticas de favoráveis à comunidade LGBT, que ia mais, que estão querendo separar também, né? Tem essas, estão querendo separar, né? Estão querendo tirar o LGBT. Exatamente. A questão de legalização do uso de maconha, salvo engano, Israel é favorável ou também não reprime tanto. E são pautas que eles aqui, a adoção, o casamento homoafetivo, isso tudo Israel. Então a ignorância da pessoa, no sentido de polarizar, de querer, de ficar bater, sendo contra, sem pensar, ela acaba indo contra o que ela mesma acredita, né? Sem saber. E aí tem gente que se alimenta disso. Temos um famoso deputado de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que se gaba de ter sido o deputado mais votado do Brasil. Só que tem uma curiosidade, só um parênteses aqui rápido. O Nicolas realmente foi o deputado mais votado do Brasil, teve 1 milhão e quase 400 mil votos, correto? Em Minas Gerais. Beleza, ninguém mais no Brasil teve essa votação. Contudo, Minas Gerais tem 15 milhões de eleitores. Ou seja, aproximadamente 13 milhões de eleitores não votaram nele. Nem o estado que ele faz parte, que ele atua, que ele apareceu, a maioria não votou nele. Fechando parênteses. Só queria dar essa cutucada. Então, é um cara que ele fomenta isso, né? Ele fomenta, ele vive disso. O Nicolas é um cara que nunca apresentou nada. Ele não apresenta um projeto. Ele só aparece levantando, requentando alguma pauta. Caralho, ela passou aqui na sala, como eu diria outro. Ele requenta alguma pauta, ele se mantém vivo nas redes do assunto do momento. Ele fica alimentando aquele assunto para ele poder se manter em evidência. O cara não apresenta um projeto, você não sabe muito bem o que ele faz lá, ele só faz live. Faz live com a camisinha preta dele lá, falando mentiras, né? Aquela relação do Pix, aquilo é uma grande mentira, né? Ele falou, ele cai na besteira, e aí também ele usa a ignorância dessa galera, né? Dessa galera, por exemplo, quando ele fala do que aconteceu no Rio, mais Capitão Nascimento, menos Wagner Moura, certo? Só que, é uma ignorância desgraçada. Porque se você vê o filme 2, o final do filme, a última cena, o Coronel Nascimento, ele fala, a PM do Rio tem que acabar. Entendeu? E aí ele vive dessa ignorância, ele alimenta isso, porque o Capitão Nascimento virou um herói nacional, essa figura virou um herói, um sinônimo de combater bandido. Né? Você vê com o recém-acontecido agora, lá no complexo da PEN do Alemão, você vê diversas as pessoas bandido tem que matar, não sei o que lá. Tem outro lado que fala, não é para matar, tudo mais. Se debate o papel do Estado, mas ele bandido tem que matar mesmo, e dane-se. Entendeu? As pessoas não pensam na consequência disso, eles são incapazes, nessa cegueira da polarização, são incapazes de verem 5 dias na frente. Entendeu? Se você chancelar um ato desse do Estado, amanhã vai ser outro alvo. Entendeu? Hoje é o tráfico. Amanhã vai ser o quê? Amanhã vai ser, não sei, qualquer coisa. Não tem o que fizeram com a Cracolândia também? Exatamente, entendeu? Se você, mano, olha o que fazem com o padre Júlio Lancelotti. Acusam o cara até de assediar os caras. Acusam o cara de pedofilia, de várias coisas. Só porque o cara é um padre. Que pra mim, padre tem que fazer isso. Entendeu? Não abusar sexualmente dos outros. Apesar de ser parece padrão, mas isso não é um assunto. Né? Mas não, ele é um padre e faz isso. Ele cuida de quem precisa. Sem perguntar a quem.
O cara vai lá, tem fome, ele vai lá, não é isso lá que tá naquela história em quadrinho lá da Bíblia? É isso. O padre só faz isso. Ah, não, porque ele é vagabundo, porque ele é abusador, entendeu? Então aí alimentam isso, essa imagem dele, entendeu? De que é assim, quando você é um cara que só está alimentando um morador de rua, entendeu? Então, cara, a polarização hoje, que tudo bem você ser divergente da outra pessoa, pensar totalmente diferente sobre qualquer assunto, mas você tem que ter base para aquilo. Hoje não, hoje é só na base da ignorância, é só a negação, entendeu? É só negar uma coisa, entendeu? Não só negar um imposto, que também os caras fazem isso também, né? Que muitos desses aí só nega imposto. Mas então é só aquilo, ele se posiciona de uma forma que ele só quer negar aquilo, ele não questiona, ele não quer dialogar. Não, e dialogar não quer dizer de abrir para a pessoa te convencer de algo, nem de você convencer a pessoa, de vocês trocarem ideia. Porque, de novo, toda vez, de vocês de trocar ideia, de falar assim, pô, a gente diverge sobre isso, mas isso a gente pensa igual. Não se dá essa oportunidade, né? Então, cara, Murilão, você que é tão, como eu vou falar, tão radical, que não dá ouvido pro pessoal do outro lado, né? Que você acha que quem pensa diferente de você é um bosta. É isso mesmo, Murilão? Falei muita merda? Se falar que sim, eu corto a live agora. Não, você tocou praticamente todos os pontos importantes sobre essa questão da polarização. Tocou em todos os pontos. E se a gente fosse desenvolver cada um deles, a gente precisaria fazer um podcast para cada qual. Mas a polarização, sem dúvida, é um dos temas centrais do nosso tempo, do período que a gente vive, né? Embora o debate e a divergência de opiniões seja um pilar fundamental, né, em qualquer sociedade que diga-se democrática, o fenômeno atual ele transcende essa simples discordância, né, entre opiniões opostas ou divergentes. Essa chamada polarização, que a gente pode falar que é uma polarização contemporânea, ela descreve, na verdade, um processo de entrecheiramento de extremos opostos, sendo que esses extremos eles também podem ser discutidos se são extremos ou não, né? Mas o interessante é que o outro lado, ele é sempre visto como um errado absoluto, o meu lado é visto como certo absoluto, e o outro lado ele é sempre visto como uma ameaça moral ou uma ameaça existencial, inclusive, né? Então, assim, para a gente poder compreender um pouco essa complexidade, a gente precisa fazer uma análise. E essa análise a gente pode calcar ela em 3 lentes, que na verdade estão interconectadas, e você falou sobre elas, que é a questão envolve a política, a questão que envolve a sociologia e os costumes, né? Sobre a perspectiva política, a gente pode entender que há, na verdade, uma distância ideológica, né? E que no sentido mais clássico, a polarização é um fenômeno político, porque refere-se ao aumento dessa distância ideológica entre os principais partidos e aqueles que são os que a gente denomina atores políticos de uma sociedade, né? Então você tem essa polarização ideológica, onde tradicionalmente os partidos políticos se diferenciam, o que é normal, né, em relação às suas plataformas, os eixos econômicos nos quais eles acreditam, se é estatal, ou se é mais ligado à iniciativa privada, política externa, que tipo de política externa vai fazer, e assim por diante. A polarização ela ocorre quando as plataformas se tornam mais extremas e menos disposta ao quê? Ao chegar ao centro, porque quando você tem uma sociedade democrática, há uma tendência de que as opiniões uma tendência das opiniões chegarem mais ao centro, né? Então, quais as consequências disso? As chamadas elites políticas, né, que são os parlamentares, né, os próprios partidos, eles se polarizam, a governabilidade torna-se muito difícil, né? Então, negociação, a busca por consenso, aquilo que é considerado essencial, ele acaba sendo um problema nesse processo legislativo, né? Então, ele é substituído por o que eles chamam de jogo de soma zero, né? Então, você discute, e você nunca consegue chegar a um consenso, e acaba sendo prejudicado quem? A própria sociedade. Então, a coisa ela é colocada como uma vitória por um lado e uma derrota por outro lado, né? Isso aí pode levar a muitos problemas, como bloqueio institucional, né?
uma crescente desconfiança que a população acaba tendo do próprio processo político, né? Existe uma outra perspectiva que a gente pode colocar, que é a perspectiva sociológica, que você também citou, que está relacionada à identidade e ao afeto, né? Então, sobre essa perspectiva, o que ocorre? Ocorre que essas elites, elas acabam passando para a população de forma geral e analisando essa divisão política, e ela acaba se infiltrando nas relações sociais, né? Então, um conceito-chave aí que eles falam que é a polarização afetiva, né? Você acabou comentando também sobre isso aí. Então, nesse tipo de polarização, então, assim, de novo, as ideias elas vão cada vez ficando mais longe, né? E quanto mais longe elas ficam, mais negativo é o outro, né, que pensa diferente, né? Então, assim, acaba sendo uma ascensão política como a identidade central dessa sociedade, né? Então você deixa de discutir de fato os problemas, né, e aí você acaba tendo uma identidade política que galgada nessa polarização afetiva, né? Isso leva o quê? Leva o que a gente chama de formação de tribos, onde os indivíduos eles se alinham com as suas múltiplas identidades religiosas, políticas, consumo e assim por diante. E isso acaba gerando o quê? Uma identidade política, né? Então, o que ocorre? Ocorre que esses grupos eles acabam sendo fortalecidos. E esses grupos eles acabam gerando o que hoje é denominado de bolhas. É um fenômeno muito do século XXI, principalmente desse período em que nós temos o que? As redes sociais e os algoritmos, né? Então, você cria as bolhas, e essas bolhas elas geram o quê? Elas geram as chamadas câmaras de eco. O que é isso daí? Você, na verdade, acaba tendo as opiniões que elas acabam ecoando para os chamados iguais, né? Então, eles acabam escutando apenas aquilo que eles querem escutar. Eles nunca estão dispostos à chamada divergência. Então, eles acabam o quê? Crendo absolutamente em tudo que aquele grupo acaba falando, né? Então, existe o quê? Existe uma centralidade no pensamento homogêneo, se torna irracional, tá? E moralmente falho, né? Porque a gente sabe que todas as nossas opiniões, elas não podem ser vistas como verdades absolutas. Então o diálogo diminui, as pessoas elas acabam tendo o quê? Acabam deixando a realidade factual, né, que normalmente é uma realidade compartilhada, para poder acreditar simplesmente naquilo que a bolha está ecoando, né? E você tem, por fim, o que? As chamadas guerras culturais, né? Que é um palco onde essa polarização ela acaba acontecendo no dia a dia, os debates que deveriam ser sobre impostos, sobre as políticas públicas, sobre como que a gente deve orçar os ministérios, né? Isso aí acaba sendo deixado de lado e acaba sendo discutido apenas o que? Os valores e o modo de vida, né? Então, os temas centrais, como direito de minoria, identidade de gênero, papel da religião na vida pública, modelos familiares, aborto, liberdade de expressão e etc., torna-se os principais motivos de discussão e acaba se tornando pontos de atrito absolutos. Isso gera as chamadas fraturas sociais, né? Então, essa polarização de costumes, né, divide família, divide grupos de amigos, divide comunidades e assim por diante. Então, ela transforma o debate público em uma disputa moral sobre quem realmente pertence à nação, quem tem os valores corretos e quem deve defini-los. E o adversário político torna-se o quê? Torna-se um inimigo cultural, né? E aí a gente precisa entender que essa polarização ela precisa ser superada. A polarização ela é importante, né, numa sociedade democrática, né, numa sociedade livre, mas ela tem que ser superada como está posta hoje, né? Onde, se você olhar pela dimensão sociológica, você acaba tendo o quê? Você acaba tendo o fornecimento dos chamados soldados, que se identificam com o grupo, com as emoções afetivas. Você tem aí essa esfera de costumes que fornece o chamado campo de batalha, né, que são as guerras culturais. E o maior perigo, né, dessa polarização extrema não é apenas a questão da existência de opiniões divergentes, que, como eu disse anteriormente, elas são importantes, mas a erosão do respeito mútuo entre as pessoas, da confiança social, né, que é necessário para uma sociedade, né? E aí você deixa que os objetivos principais, que são os debates de ideias,
a evolução, né, da própria sociedade, tenha, na verdade, uma aniquilação simbólica, né? E o outro sempre será, então, o inimigo a ser combatido. É muito, muito curioso como para se manter polarizado se usa ignorância, né? É muito curioso isso. O Henrique, você tem algum contato direto com esse tipo de coisa assim? Tenho. É que você é um cara, então você é um cara que se isola muito, assim, você não convive muito com as pessoas Então, é o que eu ia normais. O que acontece muito é no trabalho, né? Assim, o meu contato assim com pessoas assim que dá para que eu vejo assim é no trabalho, que você vê, é foda falar isso, né? Mas o que você mais vê é as pessoas nessa questão da polarização desses assuntos mais em pauta, mais comuns, que geralmente as pessoas têm um estereótipo. E esse estereótipo sempre bate, assim, das ideias, assim, polarizadas, e na maioria das vezes a pessoa não tem a menor noção do que ela está falando sobre tal assunto. Geralmente a justificativa é assim, porque o pastor não gosta disso, porque a igreja não permite, porque a Bíblia fala que não, ou porque a pessoa, ou o argumento mais clássico, é porque meu amigo lá falou que não é legal isso aí. Meu amigo, ou político, ou não sei quem, falou isso aqui. Falou não sei é uma reprodução de ideia, né? A pessoa não tem um raciocínio. Tipo assim, por que isso é ruim? Por que isso é bom? Tal. Por que isso acontece? Né? Não tem esse raciocínio. Não tem o mínimo raciocínio, na verdade. E aí é o que eu falo, essas pessoas têm estereótipo. É o mero reprodução de ideias, né? Reproduz uma fala que não tem profundidade, aquilo que a gente sempre brinca, né? Uma profundidade de um pires, né? Às vezes a pessoa não consegue, quando você questiona, você vê que a pessoa te olha tipo, caralho, eu nunca pensei que eu fosse ter que responder isso. Né? Porque ela não sabe. Tem alunos na academia que são tão chatos em relação a essas coisas que tem outros alunos que trocam de horário por causa disso. Então, tem esse... E o pior, cara, que é foda quando tem muito cara que acha que, tá vendo lá, não aguenta a verdade, não aguenta, eu falo mais verdades. Eu me lembro muito aquela postura daquele áudio que vazou do Silas Malafaia, que, cara, eu mandei um áudio que eu acabei com a raça dele. As pessoas acham assim que realmente, né, tem essa ascensão sobre as outras, assim, puta, né? É engraçado, tem muita gente, principalmente isso. E, cara, pode ser um preconceito meu, obviamente, que tem os radicais do meu viés ideológico, né? É que é mais difícil ter. É difícil falar isso aqui, pode soar meio preconceituoso, mas é difícil você encontrar um radical de esquerda que seja de todo ignorante. Mas o da direita é fácil achar. Tem toda a esquina. Entendeu? Eu não tô. Pode ser. Entendeu? Então, eu tô. Tá parecendo que é preconceito aqui. E pode ser um pouco, mas. O estereótipo, ele sempre bate. Ele sempre bate, o estereótipo. Ele sempre bate. Eu trabalho com um público, assim, um público relativamente grande. E eu falo para você, todos os que eu conheço sempre bate, cara, o estereótipo. É incrível. E, mano, a ignorância de não aceitar a diferença que eu tô falando aqui, tem muita coisa também. É que, às vezes, hoje, eu me dei o direito, depois de velho, de escolher as brigas que eu entro, tá ligado? Tem cara que eu falo, mano, não vou discutir. Vou tirar sarro, os caralho, mas não vou debater. Esses dias eu perdi um aluno na academia por causa de um post que eu coloquei no WhatsApp. Ele não falou isso. Entendeu? É aquilo. Eu não raramente me manifesto politicamente no Instagram da academia, que é o centro de comunicação, vamos colocar assim, da academia. Mas é uma coisa ou outra, sabe? Coisas assim, mas não. Eu não vou a ferro e fogo com muita coisa. Mas aí no meu WhatsApp, é meu WhatsApp, eu posto a porra que eu quiser. E eu postei, cara, eu postei um vídeo feito de inteligência artificial que chamava de Karl Marx Center.
que era o Karl Marx atendendo ligação. Esse é muito bom. Ele atendendo assim, falou assim: não, senhor, a gente não vai levar seu Celta embora, quem vai tomar seu Celta é o banco. Entendeu? Cara, no momento em que ele visualizou aquilo, porque depois eu fui olhar lá, eu vi a hora que ele visualizou, cara, não deu segundos, ele me mandou mensagem, falou que não ia conseguir mais na academia, problema de horário. Entendeu? Então é esse tipo de ignorância. Eu não dei a mínima para isso, mano. Eu prefiro até não conviver com gente assim. Entendeu? Que a ignorância é tanta que ela não consegue conviver com o diferente. Entendeu? Eu convivo com terraplanista, convivo com cara que não fala, mas tu saca que é preconceituoso. Eu convivo até com playboy na academia, irmão. Até com playboy. Quem me conhece sabe o que eu penso de playboy. Entendeu? Então, eu convivo com os caras, trato normal, brinco, rio, entendeu? Mas obviamente não vou ficar expondo para os caras o que eu penso deles por conta das minhas coisas, do que eu vivi, das experiências que eu tive. Que isso é uma coisa que eu aprendi na vida também. Eu tive aquelas experiências com aquelas pessoas. Não quer dizer que todo seja disso. Eu sei que eu sou preconceituoso quando eu pego e boto todo mundo na mesma régua. Mas eu aprendi a tratar na moral, tá ligado? Eu trato na moral. Eu aprendi isso. Falei, não, tem que tratar o cara na moral. Ele não é aqueles moleques que eu estudei lá atrás. São outros caras aqui. Entendeu? Apesar de serem a mesma coisa. Mas eu trato diferente. Lógico, são tratamentos superficiais que você tem na academia. E aí, beleza, pô, brinca, faz piada, zoa negócio de time, entendeu? Zoa, faz piada, alguma coisa. Aquelas coisas, você não adentra assuntos mais profundos, assim, que possa vir a divergência e ficar. Mas em relação a esse cara aí, eu caguei que ele saiu por conta disso. Porque eu falei, mano, o cara é o exemplo da polarização, da ignorância, de que não consegue conviver com um diferente que ele. Entendeu? Não consegue. Isso. Eu acho que é a melhor coisa, porque eu também não entro nesses assuntos, a pessoa me pergunta, eu faço uma piada, mas não sei o que, você... mas você é petista. Mano, Eu começo a dar risada, falar, é isso aí, tá certo. Tipo assim, eu não dou margem. Primeiro que eu não tenho paciência pra falar com pessoa ignorante nesse ponto. Eu passei dessa fase de ter paciência já, eu acho que eu fiquei velho cedo. Mas Então eu acho que a melhor coisa que você faz quando você não dá essa margem, você não entra nesse assunto profundo com esse tipo de pessoa. Porque o que elas mais querem é isso. E não tem como você ganhar na argumentação ignorante contra ignorante. No caso, você só perde. Você só perde. Você não ganha nada. O simples fato de você debater com essa pessoa, você já está perdendo. Você já está perdendo. Você não entra nem no debate, né? Você não entra nem no debate. Você já está perdendo, porque não adianta. É igual discutir com o religioso. O cara vai chegar e falar, não, a vontade de Deus. Acabou. Entendeu? O argumento do cara é esse, não, vontade de Deus. Eu falei, porra, entendeu? É um negócio vago, é a mesma coisa, já discuti inúmeras vezes, eu já perdi sócio no escritório por conta de diferenças religiosas, né? E esse meu questionamento quanto à religião do cara, isso já aconteceu. Tá? Isso eu também não falo com pessoas que eu não conheço, porque me dá gastura também. Um negócio que... Outro dia eu comecei a conversar com uma estagiária lá da escola, fiz amizade, assim, tem uns gostos parecidos, e aí ela, não, porque meu pai é pastor, que não sei o que, aí ela veio mandar uma bíblia no Instagram, depois de começar a mandar uns memes pra mim, assim, no Instagram, ela veio mandar uma bíblia pra mim, falando, porque não é nunca tarde você começar a acreditar, você começar a apreciar, porque... o que ele escreve, o que ele fala, os planos dele são maiores do que tudo, e a minha missão aqui na Terra, talvez você não concorde, mas a minha missão aqui na Terra é fazer as pessoas usarem isso, não sei o que, tal. Eu falei, cara, eu nem respondi, eu juro que eu nem respondi. Eu falei assim, eu não vou entrar nesse assunto, porque é uma batalha perdida, assim, eu fazer a pessoa tentar entender que eu não me importo com isso, sabe? Eu tenho resposta padrão para isso. Quando alguém me fala de religião, para mim eu falo, irmão, eu tenho 2 pós-graduação, tô acabando a 3ª.
Eu falo, não, mano, tem porra, mano, não vou acreditar nessas paradas. Eu estudei, pô. E a mesma coisa também, quando me perguntam, você é petista? Eu falei, não, você lê e escrever. Então você é bolsonarista. Não, eu estudei, porra. Tem pós, cara. Que é aquilo também, que é ou você é petista ou você é bolsonarista também. Outras vertentes geralmente não na existem. Cabeça Isso na cabeça do cara que é bolsonarista. Sempre. Por isso que eu falo. Sempre. Os caras começam a falar assim, do Bolsonaro, eu dou alguma zoeira assim, vai tomar no cu esse cara aí também. Tipo, zoando assim, o cara. Porque você é petista. Eu falei, sim, sou petista, com certeza. Não, e outra, mano, o petismo, pra mim, tá tão mais perto do bolsonarismo do que eu acredito, tá ligado? Pra mim, cara, o PT é um partido quase de direita, mané, pelo que ele defende, tá ligado? Da forma que atua, melhor dizendo, não pelo que defende, né? Mas é doido isso. Eu falo assim, mano, do meu ponto de vista, o PT tá mais perto de você do que de mim. Né? Então, aí tem que olha assim, as pessoas acham, e o Murilo pode até falar que eu acho que ele dormiu, Murilo, tá acordado aí? De que, porra, nossa, ideologia de. Ele estudou para fazer esse debate hoje. Você viu? O que ele não falou semana passada, tá falando nessa. Eu tava intimidado semana passada. Por exemplo, falo assim, não, que Karl Marx, os caras botam ideologia de gênero, de direitos LGBT, botam isso tudo na conta do marxismo. Isso é e outra, falam do marxismo cultural. Quando já me perguntaram sobre, eu falei, irmão, você tem que perguntar para eles quem inventou essa merda. Foi vocês da direita que inventaram essa merda. Marx nunca falou Marx observou a transformação da sociedade. O Marx observou o nascimento de uma nova classe social, que eram os operários. Foi isso que ele fez. Você acha que naquela época ele ia ficar falando de direito de LGBT, de casamento de pessoas do mesmo sexo, de aborto? Ele não ia falar nada disso, porra. Não era assunto isso na época. Entendeu? Então é muito doido isso. Por quê? Tem aqueles... os caras que eles alimentam isso para poder se alimentarem, vamos colocar dessa forma assim. Os caras alimentam a ignorância das pessoas, propagam a ignorância. O Olavo de Carvalho era um mestre nisso, Brasil Paralelo também, tá? Eles alimentam as pessoas com essa ignorância para viverem das pessoas buscando mais ignorância, né? Você sabe que tem coisa... A questão da polarização do aborto, as pessoas que são tão contra assim, são as primeiras que se engravida uma profissional do trabalho, elas a primeira. Não é só do trabalho, não. Não é só do trabalho, não, meu amigo. Qualquer uma. Assim. Não, é que aquilo, a família tradicional. É clandestina, é a primeira pessoa. Que a família tradicional brasileira é aquela, né? O pai, a mãe, os filhos e a amante. Entendeu? Não tem erro, meu irmão. Se a amante engravidar, vai procurar aborto, não quer saber, tá ligado? Entendeu? Não quer saber, entendeu? É o que sai com o travesti escondido, é esse maluco aí, entendeu? E é o cara que vai falar assim, não, aborto não, porque é assassinato. Vai se fuder, meu irmão. Entendeu? É muito doido isso. O cara que fala essas coisas tinha que ter sido assassinado. Eu costumo zoar, que eu falo que esse cara que é contra o aborto é o cara que, se fosse possível, quando a mãe engravidou dele, teria sido abortado. Teria sido abortado. Chega assim e fala, não, vou abortar essa bosta desse moleque. Eu gosto muito daquele xingamento, o seu resto de aborto. Isso eu nunca ouvi não, mas vou usar. Você é um aborto que deu errado, rapaz. Você é um aborto que deu errado, filha da puta. E aí, Murilo? Hoje o Murilo tá nas quem sabe, hein? Hoje ele tá ali, só quieto, tá ouvindo mais, né? Aquele dia que ele falou assim, não, os sábios eu ouvi mais. Eu falei, mano, o cara que monopoliza o podcast mandou uma dessa aí. Como você acha, Murilão? Eu vejo que, para além de tudo, né, essa discussão,
bem colocada aqui, bem explorada. Para além disso, nós temos aí uma outra dimensão, que é as pessoas que elas são hipócritas. Então a hipocrisia, ela é uma outra dimensão de tudo isso. E eu vejo o seguinte: o hipócrita, ele tem que ser desmascarado. Para além da questão da ignorância, para além da questão de as pessoas às vezes terem uma opinião que é uma opinião que ela é galgada no nada ou em verdades absolutas praticamente, né, em preconceito, mas para além disso, a hipocrisia ela precisa ser verificada, e quando a pessoa está sendo hipócrita, ela tem que ser desmascarada. Eu vejo que isso é importante, porque quando você desmascara o hipócrita, você dá chance para quem escutar mostrar como que as pessoas elas agem, né, pela frente de um jeito e por trás de outro. Né? Então eu vejo que a hipocrisia ela sim, ela tem que ser demonstrada para os outros. Né? Verdade. Eu gosto muito de expor a pessoa, a hipocrisia dela. Assim, de colocá-la em situações que fala assim, e agora? Se isso acontecer aqui, o que você faz? Né? De colocar ela em situações daquilo que ela critica. Fala, se fosse com você. Entendeu? O que você faria? Então é importante, né? Porque você acaba fazendo com que a pessoa ela possa então dinamizar a discussão. Né? Porque quando você engessa a discussão, fica muito fácil você colocar a sua opinião. Agora, quando você dinamiza ela, como você falou, né? Colocar ela num ponto em que ou ela vai agir de um jeito que ela está pregando, ou não, para mim agora não vale, então você desmascara e faz com que o pensamento, como que eu posso dizer, o pensamento racional, ele possa então vir à mesa, possa ser posto na mesa de discussão. E ó, uma coisa dentro disso aí que o Henrique está falando do tipo, você vê que os mais radicais no tipo da polarização assim é o cara branco, classe média e que tem alguma coisa religiosa. E muitas vezes evangélico. E um negócio. Muitas vezes evangélico e eu tenho um negócio. Então, é o proprietário de alguma coisa que mano, é tiro e queda, irmão. É tiro e queda. É o que acha que, pô, taxar grandes fortunas vai taxar ele. Vai levar o Celta dele. Vai não, HB20 dele, o Jeep Renegade, que se ele financiou. Se parar, as pessoas ganham menos de 5 mil reais pra gente parar de pagar imposto direto da fonte, parar de ter o imposto direto da fonte, ele também vai ficar mais pobre. É o cara que é contra o assistencialismo do Estado, entendeu? Fala que as pessoas não querem trabalhar porque recebem Bolsa Família. Esse cara é o cara que abre a boca e fala assim, mano, cala a boca. Porque, porra, tu não entende porra nenhuma de nada pra você estar falando uma merda dessa. Entendeu? Não entende nem o que é Bolsa Família. Para início de conversa, né? Que uma coisa não elimina a outra. Vai eliminar dependendo de quanto vai ganhar de salário, né? Mas não sei quantos porcentos que recebe Bolsa Família trabalham. É um percentual grande, quase 80%, em torno de 80%. Eles trabalham. Porque a Bolsa acaba sendo um complemento de renda, né? Exatamente, aí essa é a questão. E outra, os caras defendem tanta economia. Mano, a Bolsa, ela pode, uma pessoa que recebe Bolsa Família, ela fomenta todo o comércio daquela região que ela mora. Ela vai no açougue, vai na padaria, vai no mercadinho, entendeu? Compra gás, compra água, né? Que a água é engraçado, a água tem dono, entendeu? Você vai, você faz todas essas coisas, entendeu? E a pessoa não entende isso.
entendeu? A pessoa não vai guardar dinheiro, não vai fazer poupança com aquele dinheiro, entendeu? E mesmo que fizer, mesmo fazendo poupança, está ajudando o banco, que é outra coisa importante, relevante que a gente tem na vida, né? As pessoas não sabem também quanto que dá o Bolsa Família, para falar que as pessoas ficam só se aproveitando do Bolsa Família como se elas estivessem se enriquecendo com o Bolsa Família. Exatamente, acho que acha que é um valor, nossa, é um valor extraordinário, né? O cara Bolsa Família sem fazer nada. E sabe o que é o pior? O cara que fala isso, ele fala, ninguém quer trabalhar aqui para mim. Aqui, ó, que nem por exemplo, vou dar um exemplo que foi o rei do ovo aí. Paga salário mínimo para 6 para 1. Salário mínimo e tinha que morar lá na granja. Porra, hoje em dia a gente está quase em pleno emprego, tem condições melhores, mano. Entra no mercado, oferece condições melhores, você vai ter empregado. Entendeu? É aquele velho cara que acha que ele está te ajudando, te dando emprego. Entendeu? Estou dando emprego. Essa é a coisa mais absurda que existe, a pessoa falar que está dando emprego para alguém. Está dando porra nenhuma. Curioso nessa discussão é o seguinte, quando a gente fala das bolsas, né, no caso a Bolsa Família, e as críticas que existem a ela, obviamente quem critica não conhece o programa, não sabe como foi feito, enfim. E o curioso é que se você pega o último governo, ele triplicou o valor do Bolsa Família, no desespero de tentar, inclusive, ganhar a eleição, né? Então você vê que entra aí a hipocrisia, né? Ele triplicou o valor, né? Ou seja, aqueles que mais criticam utilizou isso aí com uma ferramenta eleitoral para tentar ganhar a eleição. Isso é um primeiro ponto. E outra coisa, Murilo, só complementando, que reclama da carga tributária. O ano que bateu o recorde de carga tributária no Brasil, 2022. 2022, irmão. Vocês sabem também... Outra questão a ser discutida, a ser colocada em pauta é o seguinte: quando a gente fala de salários, porque o salário, tudo isso é colocado no custo. Isso tudo, na verdade, quem paga depois é o consumidor final. Né? Então você vende um produto, isso entra num custo e o produto depois, quando no mercado vendido, é isso que vai pagar salários, vai pagar os tributos, etc. e tal. Né? Então, na verdade, sim, o empresário não enfia a mão no bolso para pagar um salário. Né? Ele, na verdade, ele vai transferir parte do que vai vir quando o produto for vendido, né? Quando estiver no mercado e for vendido. Outra questão mas ele olha, Murilo, com a questão do seguinte: porra, esse dinheiro podia estar vindo pro meu bolso se aquele cara ali trabalhasse o dobro do tempo para ganhar metade do preço. Não, deixa o Murilo complementar, que eu cortei ele. Não, mas uma outra questão a ser discutida também é o seguinte: se você pegar, por exemplo, isso aí é um dado que está nos Estados Unidos, a gente pode transferir também para o Brasil, né? Talvez tentar transferir em partes isso. Se você pegar, por exemplo, dos anos 70 até 2023 aproximadamente, as empresas, elas aumentaram a produtividade delas em 70%. E o salário dos funcionários, né, o salário médio, aumentou menos de 1%. Para onde foi toda essa produtividade? Para o bolso de quem? Não foi para o bolso do trabalhador, né? Foi para o bolso, obviamente, daqueles que têm as grandes empresas, os grandes conglomerados. Vamos tirar aí o pequeno e o médio, né? Que não vamos colocar ele nesse cálculo, né? Mas os grandes conglomerados, né? Que têm condições de investir, de contratar e assim por diante. Então você vê que se aumentou a arrecadação, né, essas empresas elas ficaram mais lucrativas e o salário médio do trabalhador permaneceu praticamente inalterado em praticamente aí 50 anos, vamos colocar. Né? Quer dizer, um outro dado também a ser colocado, porque se discute muito em as questões envolvendo o chamado 6x1, a escala de trabalho 6x1, a produtividade das empresas e assim por diante. Ou seja, a produtividade da empresa ela não está diretamente ligado só ao quanto o funcionário trabalha. Né? Na verdade, é uma receita múltipla. Né?
você tem aí vários ingredientes que fazem parte desse cálculo envolvendo a produtividade de uma empresa, né? Então é aquilo que o Bruno falou anteriormente, né? É você desmontar a hipocrisia que existe sobre determinados discursos que ganhou popularidade na boca e no ouvido da população, de parte da população. Henrique. Eu queria só complementar o negócio do Bolsa Família, que eu tenho um dado. É claro que é um dado pequeno, é uma amostra muito pequena, mas ainda assim Tem eu dado? acho que é significativo, um dado. Eu tenho bastante Tem dado? Cara, eu tenho bastante dado ao alcance da minha mão aqui, inclusive. De 6, 20, 12 lados. Dado em casa, bastante. Dado em casa, bastante. Tem dado em casa, Henrique? Tá bom, só pra saber. Tem dado em casa bastante. Obrigado por esse corte aí dos shorts. Esse é o short do YouTube. Pelo menos fica no conforto do lar, né? Com certeza. Você vê, em casa, né? Tem dado bastante, de 4, de 8, de 12. Isso aí, 12, manda ver. 20. Acho que ele entendeu, Murilo, mas tudo bem. Deixa eu complementar meu dado. Meu dado é um só agora, de um lado só. Claro que é uma amostra muito pequena, mas essa semana eu tive acesso, sem querer, mais ou menos sem querer, acesso a uma das salas que eu trabalho, ao número de alunos que a família recebe Bolsa Família. E assim, eu trabalho em escolas de periferia que existem alunos que não têm condições de comprar um calçado. A prefeitura fornece calçado, meia, shorts de uniforme, camiseta de uniforme, blusa de frio, calça, fornece tudo. E numa sala de 25, 27 alunos mais ou menos, 5 ou menos alunos da família recebem Bolsa Família. Então ainda assim é uma parcela pequena da população, é muito pequena. Claro, pensando também, né, a gente está pensando também, né, numa escola de periferia de um estado mais como é que eu posso dizer? Mais rico do país. Mais rico, o estado mais rico do país. E claro outra que coisa, não só isso, tá? Não é tão rica, mas ainda assim, né? E outra coisa, não é só o estado mais rico, a gente está na faixa, se você pegar da capital até Ribeirão Preto ali, a gente está na faixa mais rica do estado, entendeu? Sim. Não é só isso, não. É elite da elite. A gente está no interior de Nutella. A gente está no interior Nutella aqui. Entendeu? A gente está na faixa aqui, talvez a faixa mais rica do país, que pega do centro da capital até ali Ribeirão Preto, por ali, né? Até um pouquinho mais longe, né, Murilo? Posso estar falando bobagem, mas a gente está na faixa mais rica do país, irmão. Ah, com certeza. Com certeza, sem sombra de dúvida, né? Cara, isso é muito louco, né? Muito louco pensar isso, cara. O pessoal briga, e assim, a porcentagem a gente, claro que, eu não sei se o governo divulga quantas pessoas são adeptas, deve ter alguma... Não, tem outra. Ô Henrique, baixou o número, cara, durante o governo atual, baixou o número de pessoas no programa. Então, baixou tudo, entendeu? Mas o pessoal continua falando, a economia tá uma merda, tá tudo uma merda, entendeu? É porque ela precisa alimentar desse discurso para continuar polarizado e ter os seus fiéis ali, ó, falando que tá uma merda. Pô, tá uma merda, tá uma merda o quê? Outra coisa Há uma outra questão importante nisso que nós estamos discutindo, que envolve a questão do emprego, etc., que é o seguinte, que é o papel das big techs nisso, porque, veja, antes a pessoa trabalhava ou na indústria, ou no comércio, ou ela trabalhava na agricultura, um pouquinho ali profissional liberal, enfim. Hoje não, sim. Hoje saiu um dado recente, um número recente mostrando que quase 2 milhões de pessoas têm trabalhado para as big techs, entregando para o Mercado Livre, ou para fazer no Uber, ou o 99, ou iFood, e assim por diante, ou seja, você tem uma disputa de mão de obra que não havia antigamente, né? Há 15, 20, 30 anos atrás isso não existia, né? Hoje existe isso. E obviamente você tem um número limitado de pessoas, isso faz com que essa mão de obra ela fique escassa. Eu tenho
Eu tenho um primo que ele trabalha, ele tem inúmeros cursos no Senai, ele trabalha numa mecânica, né? Ele é mecânico de moto, e ele fazia até uns tempos atrás, além dos serviços por fora, né? Os serviços particulares como mecânico de moto, ele fazia motoboy para complementar a renda. E não é. Motoboy não é por aplicativo, né? Não, aplicativo, você tá falando. Fixo de um lugar. Mas ele também poderia fazer, tipo assim, iFood, mas é que ele ficava fixo num lugar. Entendi. Porque ser mais prático. Então ele entregava tudo de um restaurante só. Os caras precisavam de um fixo, ele conseguia fazer o horário dos caras, ele acabou aceitando. Hoje ele já não faz mais, que ele passou o período que ele estava mais necessitado de dinheiro. Mas não é incomum. Isso aí não se encaixa muito no que o Murilo falou, mas tudo bem. O Murilo falou de quem trabalha por conta própria, vamos colocar assim, para os aplicativos. Entendeu? Não, Uber, iFood. Não, eu sei disso. Só que aí o que o Murilo está querendo dizer, em relação do lance de emprego, né, que hoje tem mais gente no empreendedorismo, empreendendo, que acabam trabalhando. Por exemplo, tem gente que vive do TikTok, que vive do YouTube, que no nosso caso ainda, que vive do Instagram, que vive dessas paradas, assim, entendeu? E é um trabalho. Para muita gente ainda ver com preconceito e tal, é trabalho. Para você ver o que você tem que fazer para o YouTube começar a monetizar seu canal, mano, você tem que dedicar um tempo, entendeu? Não igual a gente faz aqui, grava 1 horinha, 1h05 já, né? 1 horinha no final de semana, que isso a gente vai, isso aqui é uma diversão, é um lazer, que a gente tem um hobby, tal. Mas se você ver quais são os requisitos do YouTube, você tem que ter um número tal de inscritos, o número tal no short de visualização, o número tal você tem que fazer 3.000 horas por ano de conteúdo, irmão. Isso é um trabalho, xará. 3.000 horas por ano é coisa pra cacete, entendeu? A Twitch também, pra você remunerar na Twitch também. Tem que fazer tantas horas de live por semana. E não é pouca hora. É coisa de 5 horas por dia, pelo menos. Por isso que tem esses mesa-casts gigantes aí, que os caras fazem gigantescos. Porque ele tá, mano, fazendo a hora dele. Entendeu? Não tá ali, ai, nossa, quero ir embora. Tu vê que algum desses caras aí fala, pô, gente, vamos embora que tá chato? O cara quer que os malucos se matem. Agora a moda é fazer debate. Os caras estão botando debate lá, ó, deixa o pau comendo. E tá cagando, mané. Por isso que os caras chamavam o Pirula que tá mal de saúde, não sei nem como é que tá o estado de saúde, chamavam o Sacane, que é os caras que ficam 6, 7 horas fazendo live, tá ligado? Porque eu falei, mano, o cara tem que fazer 3.000 horas por ano, irmão. Entendeu? Bora, rapaziada. Alguma coisa a acrescentar aí? Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. O DH bateu, eu ia falar. Aquele estereótipo que a gente estava falando também das pessoas, né, que tem empresa e tal, acho que vai tirar dela. Eu puxei aqui da memória agora. As mesmas pessoas que falam assim, mas hoje em dia ninguém quer saber de trabalhar. A pessoa que oferece um trabalho 6-1 com um salário ridículo. E não tem... é isso que a gente falou, das condições de trabalho, A pessoa oferece as condições. Ele prefere falar que as pessoas não querem trabalhar de jeito nenhum. Fala que ele prefere receber Bolsa Família do que trabalhar. Mano, oferece a condição melhor pro cara, porra. Tu quer ficar explorando o maluco? Por isso que pra essa galera é importante ter bastante desemprego, essas coisas, que é mais fácil você sujeitar as pessoas a isso. Entendeu? Aceitar qualquer coisa. Hoje você não pode aceitar mais, entendeu? E só uma coisa, dá pra deixar claro aqui, eu não sou petista, tá, gente? Quando eu falei que as coisas não estão essa merda que nego pinta, não tô defendendo o governo, não. É que já foi muito pior. Tem muita coisa pra melhorar. Pode melhorar muita coisa. Entendeu? Mas não tá essa merda que nego pinta, não. Nego fala, nossa, tá em crise, o país tá falido. Não tem porra nenhuma disso, mano. Entendeu? Não é o que você vê nas ruas. Bora que eu já me desenhei aqui. Você viu, né, Murilão? Autoestima é tudo, né, irmão? Olha como é que o cara se vê. Magrelo. Aí que beleza. Canelinha fina, velho.
Mano, eu vi, mano, não, acho que não, né? Desde criança, mano, eu faço essa porra. Eu fico me desenhando assim enquanto tô conversando. Quantas vezes em audiência, quando era presencial, né? Eu ficava lá assim, os caras ficavam olhando assim, falei, aí eu virava assim, mostrava. Os caras, caralho, tu se vê bem magro, né? Pois é. E sempre com a camisa do Vasco, isso que é o mais importante. Bora, rapaziada. Semana que vem, abraço pra todos. Abraço, gente. Tchau vocês. Valeu, rapaziada. Até mais. Bom final de semana. Até mais. Filhos do Cabaré.